E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, onde vocês estiverem aí em Sergipe, Mato Grosso, Maranhão, Brasília? Como é que está a vida? Como é que está a existência? Tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de você aí no Maranhão, em Sergipe, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no São Paulo, Rio de Janeiro, né? No Espírito Santo? Tudo tranquilo, tudo em paz? Onde você estiver aí no Rio Grande do Sul, né? Ó, na situação que nós vimos aí do Rio Grande do Sul com as enchentes, está tudo controlado aí, ou tá precisando da ajuda do governo? Governos, né, Estado, é aquela coisa de sempre, né? Agradecendo também a Deus, né, sempre por nos dar força, nos dar poder, né, nos dar poder para a gente poder aguentar o dia a dia e sempre agradecendo sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a nossa força, a nossa fortaleza, sempre onde nós estivermos, sempre com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Tranquilo, beleza? Agradecendo a você, agradecendo ao nosso Deus, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva, compartilhe, comente, né? Comente, fale o que você quiser, que der na veneta aí. Se você quiser criticar o canal, se você quiser elogiar o canal, é sempre bem-vindo. Fale também de onde você está assistindo esse vídeo, né? Em que local do Brasil ou em que local do mundo também você está assistindo esse vídeo, que eu sempre gosto, eu sempre olho assim e falo, caramba, essa pessoa está, né, assistindo esse vídeo no local tal, local X, é realmente muito interessante, eu gosto bastante. Se você também quiser ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? E aqui tá o meu Instagram, @PauloDharma1970, entra lá, tranquilo? Eu sempre deixo lá umas imagens dos livros, eu sempre coloco umas imagens lá, sempre faço umas postagens, sempre que eu tô postando vídeo, tem postagem no Instagram também, tranquilo? É @PauloDharma1970 que tá aqui, tranquilo? Então eu vou voltar em 10 segundinhos, só o tempo de tomar uma água, ir lá na geladeira, pegar uma água estupidamente gelada e voltar aqui porque a garganta não tá boa e o nariz também não tá muito bom hoje, eu tô achando que eu estou meio gripado. Mas nós vamos aqui, né, dando prosseguimento ao nosso trabalho e a gente está sempre aqui, sempre alerta, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, 10 segundos a gente volta sem falta. Valeu? Beleza? Valeu, a gente volta já já, valeu. E aí, voltei. Só o tempo de tomar uma água ali, né? Tomar água, tá gelada aqui, bem gelada. Beleza? Antes tarde do que nunca. É um dos meus lemas favoritos. A editora Aleph lançou o Hyperion, ou Hyperion, né? O Hyperion do Dan Simmons. Essa edição que eu tenho aqui no PDF. Essa edição aqui. Que eu tava para ler há bastante tempo. 2022, se eu não estou enganado, em janeiro e fevereiro de 2022. Já vão aí 2 anos, né, longos 2 anos. Eu fiz 2 vídeos. O William, né, do Dan Simmons, esse livro aqui. Você pode olhar no canal, esse livro aqui, e também este outro aqui, que é o Olympus. 2 ficções científicas extraordinárias, muito acima da linha, né? Que até hoje, 2 anos depois que eu fiz os vídeos, não tem livro publicado, não tem edição publicada em português. Mas, como nós vimos aí o Hyperion, né? Nós vimos o Hyperion sendo publicado em português. Assim, antes tarde do que nunca. Só não tem a continuação, que é a queda de Hyperion. A continuação ainda não saiu, pelo que eu observei. Dei uma pesquisada boa aí, não saiu em português. Assim, se eu quiser ler, eu vou ter que ler ou em inglês no original ou em espanhol, porque ainda não tem em português este livro. Para contar assim das obras do Dan Simmons que tem em português, nós ainda temos o Terror em português. Esse aqui foi o primeiro livro dele lançado em português, por conta de uma série de televisão, né? Se você procurar aí nos streamings, tá? The Terror, o Terror. Você talvez não encontre o Terror escrito em português, porque como é muito difícil, você vai ver terror variado aí, vai ter o nome, né? Então vai ser mais complicado você encontrar. Ela é da AMC. Tá, eu já dei uma olhada, futuramente quando eu ler esse volumão aqui, esse catatal aqui, eu vou pegar a série para dar uma olhada. Ela tem acho que 8 episódios, 10 episódios, uma coisa assim, né, ou 2 temporadas, uma temporada, eu não verifiquei direitinho, basicamente eu não verifiquei direitinho, mas tem o livro, né, óbvio, eu não sabia nem da existência desse livro aqui em português. Assim, minto, eu vi este livro
em português nas bibliotecas aí, mas não tinha dado, eu não tinha feito a conexão com Dan Simmons. Eu podia achar, talvez na minha cabeça eu tenha pensado que o Dan Simmons seria outro autor, né? Outro autor. Poxa, eu já tinha feito o livro do cara, já tinha colocado 2 livros do sujeito aqui no canal e não tinha eu não tinha me atentado a esse detalhe, né? Eu não tinha me atentado a esse detalhe, mas Dan Simmons tem aqui o Terror. Esse livro já estava publicado em português, provavelmente na época em que eu fiz os 2 vídeos. Quer dizer, fiquei bastante feliz, né? Ela é da editora Rocco. Fiquei bastante contente, mas assim, 2017, ó, tá vendo? 2017, The Terror. Aqui em 2017, mas não tinha me dado não tinha prestado atenção nesse detalhe. Mas aí nós temos aqui o Olimpo, né? Que é o vídeo feito em 2022, como eu falei, e o William também nessa mesma toada, janeiro e fevereiro de 2022. Pode olhar aí no canal que está aí. Esses 2 livros são simplesmente espetaculares, acima da média da chamada ficção científica. O cara, esse Dan Simmons, ele é um autor, como eu contei lá a história dele, né, nos 2 vídeos lá, que ele é um autor que mexe muito com a literatura clássica inglesa. Ele gosta muito de trabalhar com isso, e este livro aqui, ele não fica atrás. Ele é provavelmente o primeiro livro dele, né, de sucesso. Ganhou o prêmio Hugo em 1989, depois teve A Queda de Hyperion. Isso aqui é são uma série de livros, não são 4 livros no total. Esse aqui é o primeiro que eu li, achei, assim, eu não vou dizer para vocês que eu tenha considerado ele melhor do que o Olympus e o William, não, porque aqui mexe com Guerra de Troia, e aí misturar ficção científica e Guerra de Troia, Homero, aí é outro patamar, né? Mas esse Hyperion não fica longe, porque ele vai mexer com os contos de Chaucer, de Alfred Chaucer, que é os contos de Canterbury, os cantos da Cantuária. Você está vendo aqui a foto aqui, né? Que ele vai fazer exatamente aquilo que se fazia na Idade Média, que é reunir umas pessoas, e essas pessoas vão contar sobre as suas próprias vidas, e 7 peregrinos aqui, eles estão indo justamente para esse planeta, o Hyperion, onde eles vão lá, né, embarcam em uma viagem às tumbas temporais, em Hyperion, lá do Picanço, que é uma espécie de monstro, que é uma espécie de deus, um monstro, deus, e é uma máquina de matar, né, além do tempo e do espaço. Ele reside, esse monstro, esse Picanço, ele reside nesse local, tá lá, e toda vez que alguém resolve ir nesse planeta que tá lá abandonado, esse Hyperion tá lá abandonado, e essas tumbas temporais, e esse monstro, esse Picanço, ele vai matar essas pessoas, e ele tá fazendo estrago ao longo do tempo, ele tá matando pessoas ao longo do tempo, fazendo uma destruição. E esses 7 peregrinos, que são Leonard Hoyt, que é um padre, o Coronel Friedman, que é um militar, né? É o Friedman Cassad, que é um militar. Cada um desses vão contar a história da própria vida. O Martin Seleucus, que é um poeta, que é o poeta do Hyperius, ele vai contar exatamente como ele vai transcender essa poesia dele, vai trazer essa poesia baseada exatamente em John Keats, aqui, ó. Vai trazer essa poesia dele baseada em John Keats. E John Keats aqui, onde o Dan Simmons vai tirar o livro, né, o nome do livro, Cantos de Hyperion, A Queda de Hyperion, exatamente daqui, ó. Esse poema, fragmentos, né, de poema, que o John Keats escreveu em 1817, contando a guerra, a titanomaquia, né, a guerra dos titãs com os deuses, dos titãs, né, a guerra, a titanomaquia dos titãs com os deuses. Esse poema, que é consagradíssimo na Inglaterra, escrito em 1817, como eu falei, onde o Dan Simmons vai retirar a ideia de fazer o Hyperion, e a Queda de Hyperion, que é a continuação. Tá vendo? Ele vai buscar no John Keats, olha, nos contos do Chaucer, do Geoffrey Chaucer, justamente a ideia para estar aqui nesse Hyperion.
exatamente, a base vai ser exatamente esse Martin Celeus, que é o poeta da história, que ele vai contar a história dele e como ele era um poeta, que é das histórias que eu mais gostei, das seis histórias que tem aqui, que são contadas em primeira pessoa, muitas delas, contadas pelos personagens principais aqui da história. Esse Martin Celeus é a história que eu mais gostei. Ele é um indivíduo que é um poeta, e esse poema dele, o primeiro livro dele, faz um sucesso estrondoso em toda a galáxia e vende 3 bilhões de livros. Já pensou? 3 bilhões de livros. E aí é basicamente o Hyperion, que é a poesia dele. Deixa eu ver se eu tenho uma passagem aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui a passagem aqui de um poema que ele vai justamente tirar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu acho fácil aqui. Que é a história para mim mais interessante de todas que tem aqui. De todas. Vai ter, como eu falei, do Cassad, né, o militar. Vai ter também a do Sol Weintraub, né, que é um professor judeu. A filha Raquel e a esposa Sarai. Isso aí baseado como ele é um judeu. Vamos imaginar que isso aqui tem uma questão do Abraão, da Sara, né, Raquel, entendeu? Ele vai trabalhar a ideia de que a filha ela vai ter um contato exatamente com essas tumbas, né, com essas tumbas temporais, e ela vai regredir. É tão interessante também essa história. Ela vai regredir, ela vai ter um contato com a tumba e com o Picanso, e aí ela passa a desenvolver um Benjamin Button em forma de ficção científica, né? Um Benjamin Button do Fitzgerald. Ela vai regredir, em vez dela com 24 anos, ela, né, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 70 anos, né? Ela vai regredindo, como na história do Benjamin Button, que inclusive tem filme. Então ela com 24, 23, 22, cada ano que ela faz aniversário, é o contrário. Ela vai regredindo até chegar a ser uma recém-nascida. A mãe Sarai falece, né, morre. A mãe Sarai falece. E o pai, o Sol Weintraub, ele vai justamente fazer essa peregrinação para encontrar o Picanso, esse monstro, esse ser, justamente para ver se consegue estabilizar a existência dela ao contrário. Exatamente a existência dela ao contrário. Só para eu não perder aqui que nós estamos no século 29, tá? Nós estamos no século 29, no ano 2800. Não existe mais o planeta Terra, tá? O planeta Terra foi destruído. O planeta Terra ele sofreu uma destruição, né, uns 500 anos antes. Ele está destruído. E nós a chamada Nova Terra. Nós estamos participando aí da Nova Terra, né? Nós estamos no calendário Égira, né? Não, Égira, talvez 460, 400 ou 500 anos, né, depois da destruição da Terra. Nós temos um novo planeta. A Terra ela foi colonizada, a Terra ela foi destruída e outros mundos foram colonizados, né? Então nós temos aqui 2800, século 29, viu? 2800, século 29. Eu estou olhando aqui, ver se eu acho aqui a do poeta que eu separei aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. São várias passagens. Celeus, deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha só aqui o nosso Martin Celeus. Olha o que ele está falando aqui, ó. Meus primeiros poemas eram execráveis. Como ocorre com a maioria dos poetas ruins, eu ignorava o fato, confiante na arrogância de que o mero ato da criação conferia valor aos abortos imprestáveis que eu estava gerando. A tolerância da minha mãe persistia até quando eu largava montinhos fétidos de verselhos pela casa. Ela mimava o único filho, mesmo que ele fosse tão desbragadamente incontinente quanto uma lhama não adestrada. Dom Baltazar nunca comentou minha obra. Imagino que, principalmente porque nunca lhe mostrei nada. Ele achava que o venerável Datton era uma farsa, que Salomon Brevey e Robert Frost deviam ter se enforcado com as próprias tripas, que Wordsworth era um idiota e que tudo inferior aos sonetos de Shakespeare já era uma profanação da língua inglesa. Não vi motivo para incomodá-lo com meus versos, por mais prenhes de genialidade incipiente que eu os considerasse. Deixa eu pegar aqui uma passagem aqui que que vai ter aqui do. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui.
Olha, não tive dificuldade para me adaptar a um admirável mundo novo, um século e meio depois do meu. Apesar de tudo que se fala de expansão e de espíritos pitorescos dos últimos 5 séculos, todo mundo sabe da estultice e mobilidade que se instalaram no nosso universo humano. Estamos acomodados em uma idade das trevas, da mente inventiva. As instituições pouco mudam e o que ocorre é uma gradual evolução em vez de revoluções. As pesquisas científicas adotam um passo lateral arrastado como um caranguejo. Em vez dos grandes saltos de intuição de tempos idos, os dispositivos mudam menos ainda. Tecnologias estagnadas que achamos comum poderiam ser identificadas e utilizadas de imediato por nossos bisavós. Então, enquanto eu dormia, a hegemonia se tornou uma entidade formal, a rede mundo foi tecida até assumir algo próximo da forma atual, a totalidade ocupou seu lugar democrático na lista de déspotas benevolentes da humanidade, o tecnocerne se libertou do serviço à humanidade e ofereceu sua ajuda como aliada em vez de escravo, e os desterros recuaram para as trevas para tornar-se nossa nêmese. Mas tudo já progredia aos poucos rumo à massa crítica antes mesmo de me congelarem num caixão de gelo em meio a toucinhos e sorvetes, e a compreensão de expansão tão óbvias de tendências antigas demandou pouco esforço. Além disso, a história vista de dentro sempre é uma bagunça digestiva sombria, muito diferente da vaca facilmente reconhecida quando vista de longe por historiadores. Minha vida era portão celestial e as demandas que cada minuto impunham a sobrevivência lá. O céu era um eterno pôr do sol marrom amarelado, pendurado como um teto caído, poucos metros acima do meu barranco. Barraco do meu barraco. Tal barraco era até que confortável. Uma mesa para comer, um catre para dormir, um buraco para mijo e merda e uma janela para contemplar em silêncio. Meu ambiente ecoava meu vocabulário. Prisões sempre foram um bom lugar para escritores, por matar os demônios gêmeos da mobilidade e da distração, e Portão Celestial não era exceção. Meu corpo pertencia ao protetorado atmosférico, mas minha mente, ou o que restava dela, era só minha. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, Hyperion. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais uma passagem aqui. Eu gostei muito dessa parte do poeta. Ó, William Grass, o escritor mais prestigiado do século XX, disse certa vez em uma entrevista: as palavras são objetos supremos, são coisas mentais. E são mesmo. Puras e transcendentais como qualquer ideia que já tenha projetado uma sombra na platônica caverna escura das nossas percepções. Mas são também armadilhas de mentiras e equívocos. As palavras desviam nosso pensamento em infinitas rotas de ilusão, e o fato de que passamos a maior parte da vida mental em mansões cerebrais feitas delas significa que nos falta a objetividade necessária para enxergar a distorção terrível que a linguagem provoca na realidade. Exemplo: o pictograma chinês para honestidade é um símbolo composto por 2 partes, com um homem literalmente ao lado de sua palavra. Até aí tudo bem. No entanto, em nosso idioma, o que a palavra integridade significa? Ou pátria, ou progresso, ou democracia, ou beleza. Mas em nossa ilusão, nós nos tornamos deuses. Deixa eu ver aqui mais, aqui, dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Um filósofo e matemático, Bertrand Russell, que viveu e morreu no mesmo século de Grass, escreveu: a linguagem serve não apenas para expressar o pensamento, mas para possibilitar pensamentos que não existiriam sem ela. Eis a tendência do gênio criativo da humanidade. Não os monumentos da civilização, nem as armas de Bunzás que podem destruí-la, mas sim as palavras que fecundam conceitos novos, como espermatozoides atacando um óvulo. Poderíamos dizer que os bebês gêmeos siameses, palavra, ideia, são a única contribuição que a espécie humana vai ou deveria oferecer ao cosmos e evolução. Sim, nosso DNA é diferente de qualquer outro, mas o da salamandra também é. Sim, nós construímos artefatos, mas outras espécies também. Dos castores às formigas arquitetas, cujas torres fortificadas podemos ver a bombordo nesse instante. Sim, tecemos coisas concretas a partir do material onírico da matemática, mas o universo é estruturado por aritmética. Se rabiscarmos um círculo, π aparece. Se entrarmos em um novo sistema solar, as fórmulas de Tycho Brahe estarão à espera do manto de veludo negro do espaço-tempo.
Mas onde o universo escondeu uma palavra sobre a camada externa de biologia, geometria ou rochas insensíveis, até os vestígios de outros seres inteligentes que encontramos, os balões de Jove II, os construtores de Labirinto, os empatas senescais de Hebron, as pessoas palito de Durulis, os arquitetos das tumbas temporais, o próprio Picasso, nos deixaram mistérios e artefatos escuros, mas nenhuma linguagem, nenhuma palavra. John Keats, certa vez o poeta John Keats escreveu para um amigo chamado Bailey: não tenho certeza de nada, exceto da sacralidade do afeto do coração e da verdade da imaginação. Ou o que a imaginação toma por belo há de ser verdade, quer ter existido antes ou não. Aqui, mais continuando, ó. Deixa aqui. Poetas são as parteiras loucas da realidade. O poeta chinês George Wu, né, escreveu: poetas são as parteiras loucas da realidade. Eles veem não o que é, não o que pode ser, mas o que há de se tornar. Mais tarde, no último disco enviado para seu afeto amoroso uma semana antes de morrer, Wu disse: as palavras são as únicas balas na bandoleira da verdade. E os poetas são os atiradores. Ora, no princípio era o verbo era a palavra, e a palavra tornou-se corpo na trama do universo humano. E só o poeta pode expandir esse universo, encontrando atalhos para novas realidades, da mesma forma como o propulsor Hawking perfura as barreiras do espaço-tempo einsteiniano. Percebi que ser poeta, um poeta de verdade, era tornar-se o avatar encarnado da humanidade. Aceitar o manto do poeta é carregar a cruz do filho do homem, é sofrer as dores do parto da mãe alma da humanidade. Ser um poeta verdadeiro é tornar-se Deus. Isso aqui na visão desse Martin Celeus. Deixa eu ver aqui. Como eu falei, eles vão, né, para esses 7 peregrinos. Ainda tem a Brownie Lamia, uma detetive baseada lá, né, o Longo Adeus, né, do Raymond Chandler. Aqui, ó. Inclusive o nome da história dela é o Longo Adeus, do Raymond Chandler. Tem também o Hatch Masten, que é o capitão da nave, né? Mas ele é o único que não tem história aqui, que ele não tem história. São 6 histórias, né? Como eu falei, do padre, do coronel, do poeta, do professor judeu, da detetive, e o capitão não. O capitão da nave não tem uma história nesse Hyperion, não há uma história. O livro, ele é basicamente essas histórias. Ele é basicamente essas histórias. Cada um vai desenvolver, cada um vai contar sobre a sua vida, vai contar sobre os seus percalços, que o levaram exatamente a estar indo para este planeta. Está indo para este planeta. Eles vão contar. Como eu falei, a história do padre, ela é um diário. Ela é um diário de mais de 100 dias, né, do padre Paul Duré, que esse padre está desaparecido. Ele vai para esse planeta, ele vai lá para esse local. Ele vai encontrar uma tribo, né, como se fossem uns índios, uma coisa bem estranha. Ele vai relatar exatamente o contato com esse povo, como ele entrou em contato com esse povo e a religiosidade, né, do padre, o cristianismo dele, né, esse cristianismo que ainda está ali, né, tem latente, tem o cristianismo, tem o islamismo, tem muitas das religiões, o judaísmo, por exemplo, como eu falei, do próprio Sol Weintraub. Esse Dan Simmons, ele vai trabalhar as religiões, né, ele vai trabalhar as religiões, como elas saíram do mundo, né, do planeta Terra destruído, para este outro universo. Ela vai imigrar, né, ela vai imigrar para este outro universo, e nós vamos ter exatamente esse Hyperion, que é esse planeta que vai estar lá. Entendeu? Esse planeta vai estar lá, e ele tem um mistério. Nós vamos conhecer, provavelmente, eu ainda não li a continuação desse Hyperion no próximo livro, né, a queda de Hyperion. Nós vamos ter a continuação desse texto. O Dan Simmons, ele vai trabalhar, é bom sempre eu não esquecer desse detalhe, que ele vai trabalhar essa literatura dele, ó, baseada a ficção científica dele, baseada nesse Cantos Leibowitz, né, do Walter Miller Jr., tá aqui. Vai ter ecos disso aqui, deste livro. Vai ter, obviamente, o Philip K. Dick, né? O Philip K. Dick também vai ter ecos dessa literatura do Philip K. Dick, justamente esse aqui também, que deu origem ao Blade Runner, né? Que deu origem ao Blade Runner, isso aqui. Nós vamos ter também o Beowulf, isso aqui, ó, este texto antiquíssimo, né?
baseado aqui, né, traduzido por esse Burton Raphael, isso aqui, este livro, e talvez uma das grandes, assim, sem a mesma criatividade do Dan Simmons, né, que é a série Fundação, que também tem no canal, do Isaac Asimov, tá? Só que eu assim, acredito que os textos, a forma como o Dan Simmons escreve é melhor do que a do Isaac Asimov. Se você não concordar, pode descer a lenha aí um cacete aí no Paulo Dharma 1970. Mas assim, tira muito disso aqui, Fundação. Tá? Esse processo ao longo do tempo. Quer dizer, é um universo, né, de referências. Como eu disse, ele é bom nisso, né? Ele é bom nesse detalhe. Tem, né, essas histórias são histórias dentro de histórias. Ele vai montando histórias como um quebra-cabeça, que você não se perde, você tem que ficar atento à história, à leitura. Você não pode se deixar, né, assim, se perder, né, na história. Ele vai contando história com estilos diferentes. Como eu falei, ele vai ter exatamente lá o cyberpunk, noir, né, da detetive, da Brownie Lamia. Esse Lamia também é baseado em outro texto, o personagem, o nome é baseado em outro texto antigo. Quer dizer, é muita coisa, muita referência. Assim, uma leitura talvez não dê para pegar todas, né? Não dê para você arregimentar as referências de onde esse Dan Simmons ele vai tirar exatamente todas as referências. O que eu pude buscar, o que eu pude trazer, o que eu pude ir lá atrás e trazer para o vídeo, fazer uma peneirada de referências, eu fui atrás. Justamente aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, Hyperion. Quer dizer, ele vai construir o texto também no John Keats. O referencial, como eu disse. Quer dizer, é muito, muito interessante. Deixa eu ver se eu pego mais uma passagem aqui, que é justamente uma passagem tirada do... Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar aqui. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô com um poema aqui na mão. Esses dois exemplos de poemas aqui, ó, que tá aqui no texto. Sem relato, sem amparo, só com a frágil mortalidade suporto o fardo da eterna placidez, o pesar sempre terno, as três formas rijas se abatem nos meus sentidos a lua cheia. Pois, se em meu ardor julguei-me certo, só as alvas estações descartaram a noite, e a cada dia senti que me descoava, eu esquálido espectro. Muito eu rezei com fervor que a morte me levasse, do vale e do sofrer ofego, ávido a mudar e a mim me condenei. Aqui, ó, outra. E vi semblante pálido, não por aflições humanas descorado, por uma angústia imortal que não mata, produz constante mudança que a doce morte não pode encerrar a morte sem chegar. Na morte era essa face, passara os lírios e a neve, e além disso não devo pensar mesmo tendo visto. E aí vai. São poemas, né, baseados justamente no John Keats. São poemas baseados exatamente no John Keats e na sua verve, né, poética, que é até hoje vista pelos ingleses como um dos maiores, né, dos maiores de todos. São várias histórias, como eu falei, tem do padre Paul Duré, tem o do Feldman Cassady, tem a história do poeta, né, a história do acadêmico judeu e sua filha Raquel, e a esposa Sara, e tem a história do detetive. É uma metaficção, né? Uma metaficção, são textos que valem a pena você ter em mão, você conhecer mesmo, porque esse Dan Simmons vale muito a pena aqui, ó. Dan Simmons vale muito a pena. Como eu falei, tenho vídeos no canal, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha nesses textos. São livros que, esses dois livros aqui, justamente não estão com tradução em português, mas quem espera sempre alcança, né? Quem espera sempre alcança e tem paciência. Uma hora esses dois livros aqui vão acabar sendo publicados as próprias editoras, né? Elas vão vendo que tem pessoas interessadas, que há pessoas fazendo os vídeos, né? Fazendo resenha, e eles acabam trazendo estes textos para nós aqui do próprio, aqui para nós leitores, né, em português.
é esperar e ter um pouquinho de paciência, que é a continuação, né, eu não sei se eu espero chegar à continuação, eu leio em inglês ou eu leio em espanhol, porque espanhol tem disponível até em PDF. Se você quiser procurar aí na internet, você vai encontrar. Essa aqui você também encontra também para ler também em PDF na internet. Você pode comprar também o livro. Você pode ter o livro físico da própria editora Aleph, se você tiver interessado em ler este texto espetacular. Ou ler, e também pedir, você pode também fazer aí um pedido para a editora adiantar a tradução, né? Que vai que a tradução já deve de repente estar saindo por aí. Já pode estar saindo aí nas beiradinhas. Ó, só para te contar que esse Hyperion tem referência a Brasília, tá? A Brasília, a Amazônia, que foi transformada num deserto. Tem Brasília que foi destruída, que virou apenas virou apenas uma cidade arquitetônica vazia, sem nada. O Hyperion que faz referência à cidade de Brasília brasileira, tá? Também, beleza? No ano 2800, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei um pouquinho deste Hyperion, né? O Hyperion, este texto do Dan Simmons, que há bastante tempo eu estou para ler, há bastante tempo, desde que eu li o William e o Olympus, eu estava querendo ler esse Hyperion, surgiu a oportunidade nesse momento, e agora eu não sei se eu aguardo a edição em português, ou eu vou atrás da queda de Hyperion, né? A edição em português, ou eu leio em espanhol, ou eu adquiro a edição em inglês mesmo. Qualquer coisa a gente está aqui sempre atento, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, Dan Simmons, Hyperion, este livro aqui que eu tenho em PDF no meu tablet, tranquilo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, eu vou deixar o vídeo aí, vou deixar o vídeo ou do Olimpo ou do Ilion aqui embaixo, aqui você deve estar vendo aí o cardzinho para você entrar lá, você dá uma olhadinha, beleza? Sentiu curiosidade? Leu esse livro aqui? Gostou? Então comente aí, fale aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, comente, se você leu este Hyperion aqui, você fala aí, beleza? Tranquilo? Volto semana que vem, gente, valeu, obrigadão, tchau, tchau, até a próxima.